Quero agradecer aí também a participação da galera lá da Infinita Graça. O pastor Danilo está aí acompanhando com a gente. Minha namorada Rafaela, Igor, a pastora Dá, minha pastora. Uma coisa que eu quero falar, não é o que eu vou pregar hoje, mas se eu tenho algo para deixar a você nesse momento, é que honre seu pastor. Honre seu pastor, porque nesse momento que passamos, o pastor, ele vem sofrendo muitas perseguições, ele vem aguentando muitas coisas, e assim, em meio a tudo isso, ele está orando por você. Então, assim, se você tiver que honrar alguém, honre seu pastor, participe da live dele, escute ele nesse momento, porque ele quer o melhor para você. Amém? Amém. E para começar, a palavra que Deus colocou no meu coração hoje é acerca de cura, mas porque a gente não vê isso tão frequentemente no nosso meio. Em algumas igrejas a gente não chega a ver isso com tanta claridão. E eu quero meio que clarear isso aí para você, para as pessoas que estão acompanhando, se você ainda tem alguma dúvida nesse assunto, ou se você quer também relembrar que é bom, sempre você estar sempre vivo, diante de tantas notícias negativas, você recebeu uma notícia boa, recebeu uma notícia que o Senhor é o Senhor que te sara. Amém? Então, assim, diante de tantas mentiras que estão sendo anunciadas no meio, na mídia social, na televisão, eu quero te dizer uma coisa, que o Senhor é o Senhor que te salva. Ele te salva, ele te cura, ele te faz prosperar. Amém? Então, assim, para começar, eu queria pedir para você abrir no Salmo 103. Tá ruim que só que eu não estou nem conseguindo me pegar aqui, eu não sei nem se está aparecendo. Mas, sim, tá tudo bem. Aí, eu queria te convidar a abrir no Salmo 103, no versículo 2. Versículo 2 e 3 fala o seguinte: bendizer minha alma ao Senhor, não te esqueça de nenhum dos teus benefícios, e Ele perdoa as tuas iniquidades e que sara as tuas enfermidades. Amém? Aqui o salmista, ele reflete acerca dos benefícios do Senhor. E ele fala benefícios como um combo, um plus aí de Deus. E ele fala a questão da alma não esquecer esses benefícios, porque a alma ela é o centro do sentimento. É onde está toda a tristeza, a alegria, todo aquele vai e vem de emoções. É onde está a emoção mesmo. Então, assim, no momento que estamos, quando você não está recebendo a palavra de Deus, você acaba sendo um fruto do meio. Se a notícia é ruim, aquilo vai te trazer uma tristeza, vai te trazer um pesar. Então, assim, para que você não esqueça os benefícios do Senhor, lembre-te cada vez mais, porque, assim, o Senhor, ele te concedeu vários e vários benefícios, que foi mediante Jesus Cristo. E ele perdoa as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Ele é um Senhor bondoso. Ele é rico em misericórdia. Então, que nesse momento que estamos passando, você não venha esquecer disso. Porque a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. E cada dia, ela é algo novo. Eu sempre fico maravilhado, pastora, porque eu mesmo, no começo da minha fé, eu sempre gostava de pregar acerca de liderança. E, assim, hoje eu estou pregando sobre cura. E eu, assim, nem imaginava, porque, assim, todo mundo que me conhece, na igreja mesmo lá, o pessoal acho que já deve ter percebido que eu gosto de pregar sobre questões de liderança e tudo mais. Mas o Senhor ter colocado isso no meu coração também me fez alegrar. Porque, além de ser um benefício para mim, é um benefício para as pessoas que estão escutando aí, que estão recebendo mais. Amém? E aí também há um outro dilema que a gente vê, não só na Bíblia, mas no nosso cotidiano mesmo, que seria quando é que Deus irá nos curar hoje, assim, né? Hoje, né? Algumas pessoas ainda têm essa pergunta na cabeça, né? Esse questionamento. E assim, no versículo de Êxodo, que é um versículo do Antigo Testamento, no capítulo 15, Êxodo 15 e 26, fala o seguinte, na parte final do versículo, ele fala o seguinte: o Senhor que te sara, que ali seria o Jeová Rafá. Ele fala: eu sou o Senhor que te sara, que significa eu sou o Senhor que te sara. Então, assim, esse versículo, ele tem uma particularidade muito incrível, que, assim, ele está no presente contínuo do verbo.
é uma ação que ela aconteceu naquele tempo, ela acontece hoje e vai acontecer no futuro. Amém? Então, assim, Amém. assim como foi ontem, ele é hoje, e ele é também no futuro. Ele é o Senhor que te sara. Então, assim, tenha essa certeza que o Senhor, Ele é o que mais quer. Ele é o que mais quer que você receba. Porque, assim, para eliminar essa incerteza acerca da vontade de Deus para isso, porque algumas pessoas, elas ainda pensam que enfermidade, doenças, elas vêm de Deus. E não vêm, porque Deus é amor. O amor não procede dessas coisas ruins. Então, assim, para eliminar essas incertezas acerca da vontade de Deus, eu queria, não precisa abrir não, mas eu queria mencionar Marcos, 1 Marcos, no versículo 40 e 41, fala o seguinte, que é uma passagem que Jesus está no Monte das Oliveiras, se não me engano, e ele fala o seguinte, ele se aproximou de um leproso e rogou-lhe para que, o leproso rogou a ele para que ele o limpasse das suas lepras. E Jesus, movido de compaixão, ele perguntou ainda, o leproso perguntou, se queres, se é a tua vontade, Jesus, me curar, me cura dessa lepra. E Jesus foi lá, movido de compaixão, não só o limpou, mas o tocou. E ele falou, quero, essa é minha vontade. Quem mais quer estar aqui? Então, assim, a vontade de Deus para a cura é a mesma da salvação. Porque, assim, a palavra da salvação, em grego, alguns sabem aí, é sozo. Então, assim, muitos versículos, ela tá sozo, e Jesus sozou, que é cura, que é uma cura para um enfermo. Aí também tem sozo para salvação, que é em Romanos 10, que confessares com o Senhor com tua boca e com teu coração serás salvo. É sozo também. Então, assim, a cura espiritual e a cura física, elas estão intimamente ligadas, porque uma coisa faz parte da outra. Amém? E, assim, um fundamento para que... Eu estava até lendo hoje um pouco acerca disso, que, assim, a palavra de Deus é ela que cura. É ela que cura. Não é, tipo, Amém. um versículo... Não é só um versículo que cura, amém? Tipo, você lê como em fundamentação em fé, só em cura, versículo de cura e tal. Pode ser que aconteça, sim, amém. Mas você pode estar passando por alguma coisa, algum sintoma, e de repente você lê algo que não foi nem nada relacionado à cura, e aí você pega e recebe. Você, puxa, estou curado aqui. Porque não é o versículo, é a palavra, amém? É quem fala ali. Assim, um fundamento para as pessoas que estão acompanhando aí, para a cura, está lá em Isaías 53. É um versículo bem citado no nosso meio. Isso. Fala, que é Isaías 53, no 4 e no 5, que fala assim, ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E o reputávamos por aflito ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Amém. Então, tá um fundamento para a cura, porque Jesus já levou isso. Então, assim, para você que ainda tem dúvida, se Jesus levou, para que você ainda está carregando? Isso. Amém? Aleluia. Porque... não, esse pacote, lembro. Esse pacote tem outra moita aí. Mas amém. Ele levou, e assim, ele levou numa tacada só, levou enfermidade, pobreza, doença. Porque, assim, muitos acham que a doença e a enfermidade, assim, não compreendem o que é uma coisa e o que é outra, né? Porque a doença é aquele sintoma interno que você não chega a ver. Eu acho que é o contrário, eu não estou lembrado agora muito bem, mas a enfermidade, ela é aquele sintoma externo, é algo que você aparenta de forma aparente, um corte, alguma mancha, algo desse tipo. Então, assim, ele levou tanto um como o outro, na cara só, porque no seu sacrifício ali na cruz. E outro fundamento, que seria no Novo Testamento, eu trouxe um do Antigo e um do Novo, para que isso esteja cada vez mais fundamentado na igreja, que seria em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 24, ele fala o seguinte, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Sobre Aleluia. para que, mortos para os pecados, vivêssemos para a justiça. E pelas suas feridas foste sarado. Amém?
Amém. Então, assim, a gente ia ver outra questão que, assim, que a gente acaba vivendo para a justiça quando a gente recebe o sacrifício de Jesus. E o que seria justiça aí nesse termo? Jesus, ele praticou isso bastante quando estava aqui na Terra, quando ele ia curar as pessoas. Não era justo as pessoas, naquele tempo, estar vivendo em miséria, em enfermidade. E o que mais Jesus fazia era curar. Ele curava bastante. Tipo, poxa, onde tinha um cara cometido de alguma coisa ou perseguido pelo diabo, ele sempre curava. E assim, se você for parar para perceber, ele mais curava as pessoas fisicamente do que expulsava demônios. Porque a cura física está totalmente também ligada à salvação. As duas coisas estão juntas. E as pessoas não. Eu lembro o comentário de Eduardo aqui, a resenha é uma resenha. Estão querendo jogar a sandália, viu? Nada é pau. Mas, enfim, uma coisa está ligada à outra. Então, assim, quando Cristo ele veio aqui na Terra, ele veio para nos livrar disso. Em Gálatas, Paulo acaba deixando isso cada vez mais claro ainda, no Gálatas 3, que ele fala o seguinte, peraí, só um minutinho. Gálatas 3, que fala o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Então, assim, se existia a maldição antes, hoje não existe, porque Cristo, o favor de Cristo e o seu sacrifício nos superabundou nisso. Como eu aprendi um tempo aí com o meu pastor, a maldição, ela é a falta da bênção. Então, assim, se você está em maldição, é porque você não está sendo abençoado. Mas Jesus, ele já preparou tudo. Ele já disponibilizou tudo para que você viesse a receber. Amém? E agora eu quero ir para um outro ponto, que seria essa questão do receber de Jesus. Como é que a gente faz isso? E eu queria citar o versículo em Provérbios 4, ele fala o seguinte, Provérbios 4, no versículo 20, do 20 ao 22. É uma conversa, eu gostaria de falar sobre esse versículo porque eu acho que esse versículo me persegue. Provérbios é uma coisa muito forte. Que é um versículo da Antiga Aliança, que é Davi falando para o seu filho. Só que ali, como a Bíblia é uma palavra inspirada por Deus, o Espírito Santo tomou esse versículo para si. E trouxe uma imagem, assim, um conselho para os filhos da nova aliança. Então eu vou ler aqui e eu quero que você escute esse versículo a partir de uma nova aliança. Não que Davi está falando para Salomão, mas Deus está falando para você. Amém? Fala o seguinte: amém. Filho meu, atenta para minhas palavras. Primeiro, ele fala filho. Filho só é depois do sacrifício de Jesus. Atenta para as palavras é aquilo que eu falei. A palavra de Deus, ela se envolve com Deus a fim de se produzir a cura para nós. Então, assim, não tem como você receber a cura de Jesus Cristo sem se envolver com a sua palavra. Amém? E fala o seguinte, fala mais as razões... Peraí, deixa eu voltar. Filho meu, atenta para minhas palavras. As minhas razões inclinam teu ouvido. Não deixa te apartar dos teus olhos, guardas no teu íntimo do coração. Porque são vida para as que acham e saúde para todo o seu corpo. Aleluia. É justamente o que eu vinha falando. Quando você conhece a palavra de Deus, você conhece o sentimento de Deus, você conhece a vontade de Deus. Então, assim, quando você fala, não, eu não sei se é a vontade de Deus me curar, você conhece a palavra, porque você não sabe o que está acontecendo. Muitos cristãos, eles conhecem só João 3,16, que é uma bênção, mas não sabem o que está envolvido no João 3,16. Aleluia. Então, assim, eu quero te lembrar hoje que quando você olha para a palavra, e a palavra também, se você quiser pegar, a palavra é Jesus, porque dentro da Trindade há três, há o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o Filho é a palavra. Quando você olha para Jesus, você tem essas palavras em si. E assim, a palavra, a cura é para quem acha. E em Provérbios está falando aí. Por isso que eu estava falando na questão do versículo. Tipo, você, às vezes, não está lendo um versículo de cura, mas você recebe uma revelação ali.
tão intensa, tão poderosa, que aquilo gera uma revelação para você e isso atinge teu corpo. Atinge teu corpo de uma maneira que, assim, de tabela, numa tacada só. Gostei dessa palavra. Acho que o Espírito Santo é doido mesmo. E assim, você pegar também e querer fazer uma analogia com a questão de olhar para Jesus, há um versículo que eu até preguei há pouco tempo pregando dízimos, em Marcos também, que fala sobre Zaqueu. Zaqueu, ele subiu numa árvore para ver Jesus, numa figueira naquele tempo. E o significado é inocente. Um inocente subiu no madeiro. E logo após, quando ele só subiu para olhar Jesus, ele só subiu para olhar a palavra. E logo após Jesus falou: hoje eu vou para tua casa, Zaqueu. Hoje teve salvação lá. Hoje teve sozo, cura, provisão. Teve tudo na tua casa. Amém? E assim, como é que a gente adquire essa convicção? Como a gente vem a ter essa palavra como um remédio infalível? Como o pastor até vou até roubar a palavra que ele falou aí, um remédio infalível. Através da fé. Amém. Assim, nada com Deus é assim, de toda forma. Tem que ter a fé. A fé, é o que eu falo, a fé ela é aquilo que alinha o teu pensamento com o pensamento de Deus. Quando você tem fé, você está alinhado com o que Deus também sabe, o que Deus pensa. Amém? Então, assim, a fé também é pela palavra. Em Romanos 10, 7 fala o seguinte: a fé não vem pelo ouvir. A fé, de sorte, a fé é pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Amém? E algumas traduções também trazem, tipo, a fé é pelo ouvir a palavra de Cristo, acerca de Cristo, porque Ele é a palavra. Amém? Então, assim, quanto mais você se envolve nisso, mais você tem a convicção. E você não fica agoniado com as notícias que está acontecendo por aí. Porque, da mesma forma que você dá ouvido a notícias, e isso te gera um malefício, quando você dá ouvido à palavra de Deus, isso vai te gerar um benefício. Amém? Aleluia. E um segundo ponto, que, como a gente vê, a questão da palavra, que a fé é ouvir a palavra de Cristo. E a fé nada mais é do que a palavra nada mais é do que a nossa realidade. É aquilo que nós somos. A Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus, mas ela contém. Então, assim, tudo que contém a palavra de Deus, isso é para nós. Porque assim como Ele é, nós somos. Amém? Então, assim, na Bíblia também fala em João, no capítulo 8, no versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é a verdade. Então, assim, a partir do momento que você o conhece cada vez mais, você fica cada vez mais livre. Porque o conhecimento é a chave para a libertação. Aleluia. Porque muitas vezes a gente é o crente de achismo. Tipo, a gente acha uma coisa, a gente tem os nossos próprios conhecimentos, nossos próprios preceitos, mas a gente não tem que se sujeitar ao que o Senhor conhece, porque Ele é o conhecedor de tudo. Ele é que é o dono da sabedoria. Amém? E cada vez que você se envolve mais com a palavra de Deus, com a sua realidade, mais você vive como Deus vivia aqui, como Jesus vivia. A gente vê isso na vida de Paulo, a gente vê isso na vida de Pedro, quando eles saíam por aí fazendo as obras de Jesus. Eles curavam enfermos, os demônios corriam deles, corriam e saíam, porque não tinha como. E aqueles caras tinham uma convicção tão grande que, assim, até suas roupas, elas traduziam o que eles tinham. Então, assim, eu quero que isso cada vez mais fique notório na nossa vida. Não só como cristãos, mas como os filhos de Deus. Amém. Porque essa bênção não é só para mim. Essa bênção é para você que está ouvindo. Essa bênção é para que você receba cada vez mais. E a questão da fé, que fala também em Hebreus, que eu acho que é o versículo que mais define a fé, Hebreus 11, no capítulo 1, no capítulo 11, no versículo 1, fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, assim, você espera. E logo mais depois fala o seguinte: é a prova das coisas que não se vê. Ele não fala que não existe, ele fala que você não vê. Amém? Então, assim, não é porque você não vê o que não existe. Um bom exemplo para isso é o seguinte: meu coração, você não vai chegar a ver daí.
mas você sabe que ele existe. Isso. Você sabe que ele existe. Então, assim, você tem uma convicção tão grande que ele existe que tá tudo certo. É natural. Você não fica preocupado, eita, se meu coração parar, não sei o quê. Não fica preocupado. Mas você tem uma convicção tão grande que ele tá lá que você nem... Você anda naturalmente, você não se preocupa. E, assim, cada vez mais temos que tomar posse dessas coisas. Porque, assim, o mundo está aí para nós tomarmos posse das coisas mesmo. Porque tudo que Cristo fez foi para nós. E tem muita coisas que Cristo conquistou para nós que não estamos desfrutando por falta de conhecimento. E outras pessoas estão desfrutando emprestado, vamos dizer assim, né? Porque é nossa. Amém. Então, assim, quando você espera uma cura, algo desse tipo, você medita na palavra, você não pode esperar uma melhora. Você tem que esperar a cura. Porque você não espera a cura, você não tá com fé na cura, aí muita gente fica, poxa, melhorei, né? Mas fica ligado no sentimento, na emoção, na alma. E não no que realmente pediu. Não no que realmente criou, na verdade, né? Então, assim, é trocando 6 por meia dúzia, não. Mas, tipo, é como você querer uma batata e vir uma batata inglesa. Não foi o que você pediu. É uma batata de verdade. Então, assim, você não pode se alinhar a isso. E sempre declarar. Porque a fé também, ela age pela nossa declaração. Muitas vezes a gente crê numa cura, mas a gente, poxa, estou sentindo uma dor de cabeça. Então, aquela declaração ali, ela pode ser usada até contra você. Porque, assim, a justiça, agora meio que fazendo uma analogia também, a questão de justiça, quando o juiz ele determina algo, ele determina uma ação. Tipo, quando ele fala alguma coisa, ele determina uma ação. Algo que ele quer que aconteça. Quando ele fala, quero decretar uma pessoa inocente, aí ele escreve lá, e aquilo ali é a decretação, é a fala do juiz para o que ele quer. Então, assim, quando nós pedimos algo, ou estivermos meditando em algo, declarando algo, a gente tem que ter sempre isso em mente, que a nossa declaração, ela é o gatilho, é a bala que sai da recâmara da arma, para alcançar aquilo que a gente quer. E a questão da justiça é isso. E a fé ela nunca está ligada aos sentimentos. Sentir nunca é fé. Porque, às vezes, nossa alma, ela nos rouba tantas coisas que está tão disponível, está tão na nossa cara que a gente, poxa, por causa de um sentimento, a gente é levado por um sentimento. Isso. Eu aprendi um tempo atrás aí, faz muito tempo isso, mas eu me lembrei agora, que eu vi meu pastor uma vez doente, eu vi os sintomas, né, dele e tal, mas eu também vi que ele pegou ali na palavra, né, tipo, não, vou pegar aqui na palavra e só saio quando eu realmente estiver curado. Porque é isso que a palavra diz, e eu não quero algo diferente do que a palavra fala. Então, assim, que nós temos que ter uma fé dessa, tipo, a gente não se apartar da palavra nunca. A gente sempre tá ali convicto que não é nosso sentimento nem nossa alma que vai dominar, mas é o nosso espírito. Nosso espírito é mais forte. Jesus mesmo falou, a carne é fraca, e ela é fraca. O espírito que é forte. Amém? E para dar uma continuidade acerca disso, da cura e tudo mais, tem um outro versículo que eu queria mencionar, que é em Marcos 2, e no versículo 5 até o 11, que é a questão do perdão dos pecados e a cura, ela está totalmente ligadas. Elas são uma coisa só. É um combo aí. Quando você pega uma coisa, vem uma outra já no mesmo pacote. Jesus ele fala o seguinte, observando a fé do paralítico, para o paralítico, falou, filho, estão perdoados os teus pecados. Entretanto, alguns dos mestres que estavam ali julgaram o seu íntimo, como esse homem fala desse modo. Ele está blasfemando. Quem, afinal, pode perdoar pecado, se não exclusivamente Deus? Porque o pessoal não entendia que era Deus também em operação, em sua vontade consumada. E por isso, eles acabaram assim se ressentindo. E Jesus, mais na frente, ele fala para que vocês tenham a ideia de que eu sou tanto Deus como filho de Deus,
Aí ele ordena ao paralítico, toma a tua maca e anda. Ele emite uma declaração ali. Ele emite um juízo. A justiça sendo feita para aquele homem. E aí o homem acaba fazendo o que a justiça determina para ele. Ele acaba levantando e andando, e ficando curado. Amém? E tá todo mundo me ouvindo aí? Porque eu acho que tem uma travada agora. Tá todo mundo me ouvindo, né? E uma outra as confusões em Cafarnaum. E Jesus estava ali para ensinar os seus, né? Os da sua casa, que é em Nazaré. Mas eles rejeitaram Jesus porque Jesus, ele estava ali todo dia com eles, estava no dia a dia de Jesus, e achava que Jesus não era poderoso para aquilo. Porque Jesus era um com eles, né? Mas Jesus não era só o Jesus a capa ali, era Jesus Deus. E quando ele tá tudo certo aí? Tá, né? Tá travando. Tá travando? Tá. Espera aí. Voltou? Voltou. Acho que agora foi alguma coisa aqui, mas enfim. Ele começou a ensinar ali aquele povo, e aquele povo, ele viu que a sabedoria que Jesus tinha, viu tudo, mas ele se apegou ao Jesus natural ali, o corpo, né? Que estava com ele, provavelmente frequentava a mesma escola, e vendo aquilo, eles não creram. Ele, poxa, esse cara saiu de onde eu saí, pô, como é que ele vai fazer nada aqui? Então, não é assim. A presença de Jesus naquele lugar foi uma oportunidade para que eles fossem curados. Mas eles não foram porque não creram. Porque a fé não estava intimamente ligada com eles. Então, assim, muitas vezes a gente está no mover na igreja e tal, a gente está com as pessoas ali no mesmo sentimento, vamos dizer assim, e a presença de Jesus está tão forte e tal, mas muitas vezes não acontece a cura porque as pessoas não creem, as pessoas não pegam aquilo para si, não tomam posse dos seus benefícios. Isso. Então, assim, eu quero te incentivar cada vez mais a tomar posse disso, a se relacionar com a palavra, ter a palavra como preciosa para você mesmo, porque a palavra ela fala de Jesus, que é o seu substituto, e foi aquele que trouxe benefício. Amém? E um último versículo que eu queria deixar também seria em Lucas 5, no versículo 17, e esse eu vou ler um pouco mais, porque tem algumas coisas muito preciosas aí, que fala o seguinte: no outro dia, quando Jesus ministrava, estavam sentados ali fariseus e professores da lei, vindo de todos os povoados da Galileia e de Jerusalém. E aqui tem um grifo bem importante que fala o seguinte: ele tinha o poder de Deus para as curas. E em outras passagens, tem dizendo ali, a virtude do Senhor estava ali para operar cura. Então, assim, o que eu entendo é que nesse tempo aí, se a virtude estava ali para cura, e o texto ele deixa bem explícito isso, tinha pessoas ali que precisavam. Então, assim, depois de ter citado isso em Lucas, ele fala o seguinte: chegaram um homem paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa a fim de apresentá-lo perante Jesus. Não tendo sucesso na tentativa, devido à grande multidão aglomerada, subiram no terraço e baixaram em sua maca, através do teto. Aqueles caras estavam num poder tão grande que falou: não, oxe, vou receber isso aí de qualquer jeito, meu filho, nem que eu suba pelo teto aqui. Então ali, a fé deles estava tão fissurada em Jesus, que sabia com tanta convicção que Jesus poderia curá-lo, que a oportunidade da presença de Jesus ali estava propício a ele ser curado, que eles falaram: não, vai ser hoje, vai ser agora, de qualquer maneira, nem que eu cave um túnel ali para encontrar com Jesus, eu vou encontrá-lo. Então, assim, tinha os homens ali da lei, as pessoas, os religiosos naquela época, eles estavam ali tão perto, mas tão longe.
Eles estavam tão perto da cura para aquilo que eles precisavam e eles não tinham assim, a humildade de reconhecê-lo. Amém? Então, assim, o Senhor não desperdiça nada. Se ele diz que você tem a cura, você tem. Aleluia. Assim como a salvação. Aleluia. Porque, assim, quando Jesus veio à Terra, ele falou o seguinte: o reino dos céus está entre vocês. O reino dos céus era ele em pessoa. Então, assim, não é você que apenas vai para o céu. O céu já está dentro de você. Tudo que está disponível lá no céu não tem doença. Não tem enfermidade, não tem pobreza, não tem nem hospital. Então, assim, se esse reino está dentro de mim, eu não posso aceitar outra coisa que não seja desse reino. Amém? Amém. Amém. Para concluir, pode concluir já, né? Ou não? Eu tenho coisa aqui ainda para falar. Pode. Sei lá, de repente. Mas, enfim. Tem outro versículo que fala assim, que é uma certeza também, que Jesus, após ser ressurreto e tudo mais, em Marcos 16, no versículo final também, no 16, 18, ele fala assim: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É uma outra certeza. Amém. Há um versículo também específico para isso, que é em Tiago 5, que ele fala o seguinte: se está entre vós doente, chama os presbíteros da igreja. O presbítero é o maduro, uma pessoa mais madura. Não é só a questão de nomenclatura, mas uma pessoa que tem uma fé convicta. Porque, assim, muitas vezes você pede, algumas pessoas pedem muito para orar e tudo mais, né? Não, quero que tal pastora ore e tal. Mas eu quero que as pessoas, elas tenham entendimento de que, assim, ao invés de você pedir para as pessoas orarem por você, que você peça para as pessoas explicarem a palavra de Deus para você. Para que vocês tenham a convicção de que a cura é por vocês também. É de vocês. Então, assim, quando ele fala chama os presbíteros para orarem, eu acredito que, assim, seja uma oração que vai fundamentar a fé da pessoa. Ele vai, e mais na frente ele até fala assim, que Tiago 5, no versículo 14 e 15, fala o seguinte: a oração da fé salvará o doente. O que é a oração da fé? Amém. Interligada com a palavra de Deus. Então, assim, Amém. Se a oração é feita de acordo com a palavra, essa fé que vai ser gerada através dessa palavra vai salvar o doente. E o mais interessante é mais na frente que ele fala: e o Senhor o levantará. Não é o presbítero que vai levantar. Não é só o presbítero que vai te levantar. É o Senhor que vai fazer isso pessoalmente. Ele faz, você espera e o Senhor que traz o resultado. E ele ainda fala mais na frente: se de algum pecado, serão perdoados. Porque está tudo ligado, é um combo de Deus. Então, assim, algo que eu quero te deixar é que, assim, há coisas que a medicina em 30 anos ela não descobre, mas a fé, em 3 segundos, ela resolve. Ela resolve de uma forma miraculosa, de uma forma inexplicável. Isso. E se você crer realmente nisso, isso vai tornar Jesus cada vez mais famoso. Porque a função da fé, a pastora até gosta dessa palavra, mas eu falei pensando nela. Mas para concluir, para não me alongar muito, eu queria finalizar com Hebreus 4, no versículo 12. Ele fala o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva e traz o resultado que ela foi proposta para trazer. E mais penetrante do que a espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. E está apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? O que eu quero finalizar com isso é que, assim, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela traz a vida, não traz a doença, ela não traz a enfermidade, ela tira. E ela é eficaz, ela traz realmente o resultado. E a questão dela fazer a divisão da alma e do espírito é porque, assim, ela atinge tanto a alma e tanto o espírito. Se o espírito ele não está bem, a palavra ela vai levantar o espírito, ela vai exaltar o espírito. Se a tua alma e o teu corpo não está bem, ele vai levantar teu corpo e vai levantar a tua alma. Amém? Amém. E para finalizar isso, a partir do momento em que você toma Jesus como seu substituto e ele leva todas as doenças sobre si, não aceite mais que enfermidades e doenças sejam impostas.
não seja imposta pela mídia, não seja imposta pelas redes sociais, pelo pânico geral. Se apega a isso aqui, ó. Isso aqui é o que vai te levantar, te exaltar, é o que vai trazer para você cura, vida e prosperidade. Amém? Amém. Eu queria finalizar pedindo algo para vocês, para que vocês repitam uma palavra comigo, Amém. algo comigo. E nesse momento aí, onde você estiver, eu não sei o que você está fazendo, mas se você quiser repetir isso, para que isso fique cada vez mais convicto em você, é o seguinte. Fala o seguinte: eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. E assim como Jesus é, eu também neste mundo. Amém? Amém. E eu quero agradecer a oportunidade da pastora Sandra aí. Foi uma bênção, foi maravilhoso.